Diz assim, o tema é sobre a cura do endemoniado. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com o espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes. Pois muitas vezes que lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentava as correntes e quebrava os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: sai desse homem espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos, e o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então, o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que lhe estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Que o Senhor possa falar poderosamente através da sua palavra. Queridos, esse é um texto único. Esse é o único texto que fala sobre uma conversa de Jesus com o demônio. Você já percebeu isso? Esse é o único texto que parece que Jesus acata a decisão dos demônios. Você já percebeu isso? Esse é o único texto em que parece que Jesus despreza a propriedade privada. Esse é o único texto onde Jesus pede para alguém contar o que tinha acontecido. E esse é o único texto que Jesus impede alguém de segui-lo. É um texto único, concorda comigo? Texto único. E o pior desse texto, esse texto consta em todos os evangelhos sinóticos. Todos aqueles que são paralelos, têm um paralelismo, que são Mateus, Marcos e Lucas, esse texto consta em todos eles. Algo de especial tem nesse texto, concorda comigo? Eu quero que você entenda o que esse texto quer dizer, porque ele é muito complexo. Ele é um texto difícil. Ele é um texto que, se você olhar para ele, você fala: Jesus enlouqueceu. Porque tudo que ele fazia até aqui, parece que ele está fazendo exatamente o contrário. Então eu quero te dar um pouco do contexto em volta desse texto. Primeira coisa, nessa época, a leste do Mar da Galileia, existiam 3 cidades próximas, que era Gerasa, Gadara e Gergesa. Por isso que alguns textos falam que era Gadareno e o outro que era Gerazeno. As cidades, essas 3 cidades, faziam parte de 10 cidades independentes, autônomas, chamadas Decápolis, que eram 10 cidades. O Flamengo vai conseguir ser campeão brasileiro. Essas cidades autônomas, não era incomum as pessoas confundirem uma cidade pela outra. Isso é muito simples de você entender, porque, por exemplo, eu nasci em Niterói, cresci em São Gonçalo.
Se eu falar para alguns sobre São Gonçalo, a maioria das pessoas aqui pode achar que São Gonçalo é um bairro de Niterói. Não é, uma cidade muito grande, quase tão grande quanto o Rio de Janeiro. São Gonçalo é enorme. É uma outra cidade. Mas como você está acostumado com esse lado aqui da Bahia, você pode não conhecer bem o outro lado da Bahia. Era exatamente o que acontecia nessa época. Eles viviam do lado oeste do Mar da Galileia. E Decápolis era do lado leste. Decápolis não era uma cidade judaica. Apesar de já ter sido uma cidade de Israel, que continha no território ou de Gade ou de Manassés, essas cidades não eram mais de Israel. Essa cidade era uma cidade romana enilísticas, mas que tinham influências judaicas que eram perceptíveis. Toda essa região, chamada que era de Gadara, a origem desse nome Gadara vem de Gader, que é hebraico, que significa ou fronteira, ou limite, ou confins. Então era quase os confins da terra. Gadara era do outro lado da fronteira. Para alguns, Jesus nem chega a tocar em nenhuma cidade. Ele para antes numa aldeia chamada Quersa, que essa aldeia tem despenhadeiros e tem montanhas. Essa aldeia, existem sepulcros incrustados na montanha, que hoje em dia, esses sepulcros são casas. As pessoas pegaram sepulcros, colocaram portas, e as pessoas moram dentro das cavernas. Ali se encontram fortes elementos do judaísmo na população até hoje. Israel, inclusive, considera e sempre considerou esse território como dele. E se você perceber, durante a Guerra dos 6 Dias, que foi a guerra em que todos os povos árabes em volta de Israel tentaram dominar e destruir Israel, ele se levantou de volta contra esses povos, venceu esses povos, e uma das coisas que eles fizeram foi tomar essa terra, que hoje se chamam Colinas de Golã. Hoje Israel é detentor desse território, e tem uma luta grande para decidir se esse território pode ou não ficar com Israel. Se você acompanha o texto, você vai perceber que antes de Jesus chegar nessa região, essa região do Gerazeno, Jesus, em todos os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, todos os evangelhos sinóticos, ele antes enfrenta uma tempestade. Jesus sai com seus discípulos de barco, vai para uma região que não é mais território judaico, e no meio do caminho ele enfrenta uma tempestade. Mas Jesus decide ir até o outro lado. Para todos os discípulos, Jesus está indo para a terra dos estrangeiros. Jesus mal desembarca e diante dele tem um homem endemoniado cortado da cabeça aos pés. Esse homem se cortava, se lascava com pedras pontiagudas. Esse homem é super forte. Esse homem é tão forte ao ponto de romper algemas. Se você colocasse algemas nos braços e nas pernas dele, ele conseguia arrebentá-los. Dentro desse endemoniado, haviam 6.000 demônios. O endemoniado fala que dentro dele havia o quê? Legião. Legião é o exército romano que tem 6.000 soldados. Dentro desse homem existem 6.000 demônios. Ou seja, não há limite de demônios para ocupar o corpo de uma pessoa. Você percebeu isso? Mateus 12, de 43 a 45, se você quiser dar uma olhada lá, ele fala sobre a ideia de o demônio poder ocupar mais de um corpo, ou mais de um demônio poder ocupar um só corpo. Diz lá do 43 ao 45. Quando um espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso,
Como não encontra, diz: voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai e traz consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá a essa geração perversa. Querido, esse homem, ele não tem só 8 demônios. Ele tem 6.000 demônios dentro dele. Nesse texto, se você perceber, os demônios entendem a autoridade de Jesus para decidir o seu destino. Porque assim que Jesus entra e ele aparece na praia, os demônios já se prostram e clamam a ele: Jesus, Jesus, tu és filho do Deus Altíssimo, não manda a gente para o inferno. Não manda. Então mesmo os demônios reconhecem a autoridade de Jesus, há poder no nome de Jesus. Eles têm um plano para desmoralizar Jesus, não sei se vocês percebem isso. Qual o plano dos demônios para desmoralizar Jesus? Eles têm a seguinte ideia: nós podemos ocupar os porcos, assim que nós entramos nos porcos, que provavelmente devem ter entrado 3 demônios por cada porco, nós pulamos com os porcos de espinhadeiro abaixo, Jesus perde toda a credibilidade na região e eles vão mandar ele embora. Grande ideia, criativa, fala a verdade. Parece que Jesus não estava entendendo o que estava acontecendo, concorda comigo? Parece que Jesus está meio perdido e fala assim: poxa, Jesus sempre quis beber essa água. Jesus, esses caras vão destruir sua autoridade nesse lugar. Se o Senhor deixar eles entrarem nos porcos, as pessoas vão ter medo do Senhor e vão mandar o Senhor embora. E foi exatamente o que aconteceu. Não parece que Jesus está perdido? Vamos seguir. O que os demônios não percebem é que mesmo a ação de Satanás está debaixo da permissão de Jesus. Você acha mesmo que Jesus não sabia? Você acha mesmo? Querido, até a ação de Satanás está limitada pelo poder de Jesus. Lembra quando Satanás queria destruir Jó? Ele simplesmente pôde chegar lá e destruir a família de Jó? O que ele teve que fazer? Teve que ir lá pedir para Deus: poxa, Senhor, seu servo Jó é legal, mas será que não dá para o Senhor liberar para eu mostrar que ele não é tão fiel assim? E Deus também parecendo iludido, não parecia iludido? Libera, fala assim: vai lá, testa então, você vai ver o que acontece. Querido, a própria autoridade de Satanás está debaixo, o próprio poder de Satanás está debaixo da autoridade maior de Jesus. Alguns teólogos, eu lembro de alguns falando que Satanás é um pitbull preso na corrente de Deus. Ele só ataca quando Deus solta a corrente. Só cuidado se você estiver na frente, entendeu? Mas ele só ataca quando Deus libera a corrente, irmão. Outra coisa que eu quero deixar claro nesse texto. Esse povo tinha influência, apesar deles não serem judeus, eles tinham a influência israelita. Vocês perceberam? A história deles tinha a ver com a história de Israel. Eles gostavam da cultura judaica e eles seguiam algumas coisas da cultura judaica. Só tem um problema. A lei levítica diz que um animal imundo é porco. Eles podiam criar porco? Querido, eles não podiam criar porco. Na verdade, eles não podiam nem tocar em porcos. Lembra quando o filho pródigo, ele descobre assim: eu estou no fundo do poço. Quando que ele descobre que estou no fundo do poço? Meu irmão, eu estou querendo disputar comida com porco. Eu sou o pior ser da humanidade. Eu estou querendo disputar comida com um ser imundo.
Eles não podiam criar porcos. Entendeu por que aconteceu aqui? Entendeu o que aconteceu aqui? Irmãos, nessa história, logo após acontecer isso, Jesus é expulso. Mas Jesus é expulso, mas deixa um missionário. Aquele homem amava tanto Jesus, que ele pediu para ir com ele. E Jesus disse, não. Jesus pede para aquele homem voltar e falar para a família dele, vai lá e anuncia o que aconteceu para a sua família. Jesus pede para esse homem anunciar para quem? Para a família dele. Só que esse homem não aguenta só para falar para a família dele. E esse homem anda pelas 10 cidades. Ele vai por toda Decápolis. E ele apresenta o Evangelho de Jesus. Existem ruínas de 5 grandes igrejas na região de Decápolis. Provavelmente frutos do ministério desse homem. Gente, mas olha só, eu queria que você pensasse o seguinte. Imagina que você é Pedro. Olha a história, como é que é. Você entra num barco, Jesus vai para o estrangeiro. Você entrou no barco, a primeira coisa que entrou no barco, Jesus já dorme. Concorda comigo? Jesus dormiu, tranquilo. Vem o que antes de você? Vem uma tempestade, se levanta contra você. Desesperadora tempestade. Você tenta tirar a água do barco, você tenta fazer tudo, mas a tempestade não vai embora, não vai embora, não vai embora. O barco está para afundar, você não aguenta mais. E você vai lá e acorda Jesus. Fala, Jesus, você não se importa da gente morrer não? Jesus vai lá, acalma a tempestade, chama todos os apóstolos de crente bullying, né? Crente de pouca fé, não é isso? Você pegou agora, né? Crente bullying, crente pouca fé. Você tomou ali uma chamada do mestre, aí você entra na terra para onde você vai. Você mal bota o pé lá, vem o endemoniado. Vem o endemoniado, Jesus vai e resolve tudo e cura. Você pensa que vai entrar na cidade, de repente vem as pessoas da cidade e falam assim, vai embora, que a gente não quer você aqui não. Eu imagino Pedro, na ponta da língua já para falar Jesus. Jesus, a gente veio aqui só por causa de uma pessoa, é isso mesmo? Quase morremos, Jesus. A gente estava no barco, o barco estava para afundar, Jesus. Acho que o barco está furado, está todo ruim. O mastro caiu, está tudo ruim. A gente veio para cá por causa de uma pessoa. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero que você perceba no texto que o texto tem alguns segredos espirituais profundos. E eu quero que você guarde esses segredos no seu coração. E a primeira coisa que eu quero que você veja é: Jesus está disposto a enfrentar uma tempestade, ir aos confins da terra e lutar por demônios por amor a uma vida. Lê lá no verso 1 e 2. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém poderia prendê-lo, nem mesmo com correntes. E Jesus vem e cura esse homem. Não há limites para o amor de Deus por uma alma. Você concorda comigo? Não há limites para o agir de Deus por amor a uma alma. Deus está disposto a enfrentar tudo por amor a uma pessoa. Jesus, ele atravessou um mar revolto. Ele enfrentou 6.000 demônios. Ele transformou a história daquele rapaz por amor a ele. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: o que você está disposto a fazer por amor a Jesus? Até onde você está disposto a ir por amor a Jesus? Qual o sacrifício que você quer fazer por amor ao Senhor? Segunda coisa que eu percebo nesse texto, e eu quero que você perceba também: não brinque com o mundo espiritual, pois portas são abertas que não se fecham naturalmente. Vê o verso de número 9.
Então Jesus lhe perguntou: qual o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. Alguma coisa aconteceu na vida desse homem, que ele abriu a porta espiritual para que 6.000 demônios entrassem na vida dele. Alguma coisa aconteceu na história dele para que 6.000 demônios entrassem na vida dele. Você sabe que hoje em dia, nossas crianças estão sendo expostas a doutrinas de demônios. Há um tempo atrás eu estava assistindo um filme da Sandra Bullock, uma comédia romântica. No meio do filme, do nada, a Sandra Bullock ensina um ritual de magia negra. Do nada. Do nada. Querido, eu não conheço o que você está vendo, nem o que você está deixando seus filhos verem. Mas eu quero dizer, portas espirituais são abertas quando você dá liberdade para alguma coisa. Eu lembro na minha época, que já tem algum tempo, que era comum entre os adolescentes querer brincar com o mundo espiritual. Então a gente tinha o copo. Você lembra da brincadeira do copo? A tesoura. Lembra da brincadeira da tesoura? O compasso. Lembra da brincadeira do compasso? Irmão, eu queria te dizer, se você brincou um dia com essas coisas, toma cuidado. Porque portas espirituais são abertas quando nós lidamos com algumas coisas espirituais. Eu já perdi a noção de quantas vezes casais dessa igreja ligam para mim e pedem: pastor, o senhor pode vir aqui em casa orar pelo meu filho? Porque ele acorda gritando no meio da noite, ele fala que vê vultos na casa, ele tem medo de coisas que ele não consegue nem explicar, ele sente algo se mexendo dentro da barriga dele. Não foi nenhuma, nem duas, nem três vezes que alguém me convidou para fazer isso não, irmãos. Foram várias vezes. Aí eu entro no quarto da criança e eu começo a ver algumas coisas que abrem portas espirituais. Outro dia, tem muito tempo, João Vitor era pequeno, João Vitor tem 11 anos, ele era pequeno. A gente foi para uma consulta e nessa consulta a gente estava esperando e estava passando um desenho, que era um desenho Pokémon. Estava passando Pokémon. E no meio do desenho, o rapaz tinha uma pessoa nova, era um jogador novo, porque é um jogo, né, um contra o outro. Tinha um jogador novo, e o rapaz que era já o principal do desenho, pergunta para esse jogador novo: que força é essa que você tem? Você tem muita força. Ele falou assim: não, é que eu ganho a força de Lúcifer. Desenho. Eu parei no meio do consultório, eu chamei as pessoas, todo mundo que estava lá, não era crente não, gente. Eu falei: vocês ouviram o que eu ouvi? Ele falou: não, ouvimos isso mesmo, ouvimos. Exatamente isso que foi dito. Não é à toa que por acaso esse desenho ajudou a fazer uma convulsão mundial, você sabe disso, né? Por causa desse desenho, houve relatos de convulsão em vários países do mundo. Cuidado ao que você é exposto. Cuidado o que você expõe aos seus filhos. Porque o mundo espiritual é mais real que o mundo real. Quando eu estava na faculdade, eu fiz Direito na UF, tinha um rapaz, amigo meu, que ele era judeu. E ele era judeu ateu. Vocês já viram um judeu ateu? Ele era judeu e ateu. Gente, eu tentei vários argumentos para falar sobre a existência de Deus. Fez todo o conjunto, fiz lá o passo a passo que a gente aprende nos seminários de evangelismo, fiz tudo. Um dia, eu já não aguentava mais, eu falei com ele: vamos fazer uma coisa?
O mundo espiritual não existe, né? Não existe, não existe. Então tá bom. Ali na esquina tem uma senhora que de vez em quando ela está endemoniada. Vamos ali, você vira para ela e diz para ela que ela não existe, que o que ela está vivendo ali não existe. Ele falou, não, que isso, não? Eu falei, irmão, você está com medo de quê? Está com medo de quê? Eu já vi endemoniado lançar pessoas longe. Nós já vimos endemoniado cuspir sangue numa sala inteira. Nós já vimos, aqui na nossa igreja. O mundo espiritual existe, irmão. Ele é real e é mais real do que esse mundo que você pode tocar aqui. Queridos, essa noite foi uma noite muito difícil para mim. Eu pedi para todo mundo que me conhece para orar por hoje, porque eu senti que esse tema, eu sofri uma opressão do inimigo de uma forma muito profunda. Eu quero dizer para você, cuidado com o que você expõe o seu filho. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você toca, porque uma vez que você abre a porta do mundo espiritual, ela não se fecha naturalmente. Você abre ela de uma forma natural. Você fala assim, abre a porta e fala, deixa eu entrar. Sabe como é que você abre portas para o mundo espiritual? Alguém vem para você e fala assim, poxa, isso aqui ó, é um amuleto para a proteção da sua casa. Usa esse negócio que vai proteger a sua casa. Irmão, você não sabe o que você está fazendo. Você não sabe o que você está fazendo. E aí, para combater o que acontece depois disso, você pega a Bíblia, abre no Salmo 91 e deixa o Salmo 91 aberto em cima da mesa, para retirar todos os espíritos, né? O texto aberto vai sugar todos os espíritos e jogar dentro da Bíblia. Não vai, irmão, não vai. Não vai. Querido, a tendência, quando você abre uma porta espiritual, é ela só piorar a situação dela. Porque uma vez que você abre porta para que um demônio possa agir na sua vida, você vai ser atormentado por ele durante anos. E se você tiver a sorte, entre aspas, de se libertar dele, e você não tomar nenhuma decisão além dessa, o demônio vai dar um passeio. De repente ele vai voltar e vai falar assim, pô, a casa está limpinha, hein? Está linda a casa. Pô, está tão bonito que eu vou convidar 7 amigos meus, que são piores do que eu, que eles vão morar comigo dentro dessa casa. Se é ruim com um, imagina com 8. Lembra dessa endemoniada da esquina? Eu falei para vocês? Eu fui até ela, sozinho, o rapaz não quis ir comigo. Fugiu. E eu lembro que esse dia que eu fui até ela, era um dia que eu estava na faculdade, eu fazia estágio no Rio, no antigo Banerj. Vocês verem como é que eu sou velho. Eu estagiava no Banerj. E eu estava dentro da faculdade e botei a mão no bolso e sem dinheiro nenhum. E eu comecei a caminhar pelas pessoas e falar assim, me empresta R$2, me empresta R$2, porque naquela época a barca custava 1 e alguma coisa. Então R$2 eu pagava. Ó, sonho de consumo. E eu encontrei a Milene, que era minha namorada na época, discipulando algumas meninas, e ela me deu os R$2. Coitado, meu amor, te devolvo um dia. E ela me deu os R$2, eu saí de dentro do prédio, saí de dentro do espaço, estou andando na rua, quando eu estou andando na rua, vem ela lá embaixo, olhando direto para mim. Eu falei, pronto, já sei o que vai acontecer. Eu não era nada não, gente, eu era crente igual vocês, assim, não era pastor, não era nada. E na faculdade, as pessoas brincavam e me chamavam de pastor. Você é pastor, você é pastor, você é pastor, você é pastor. Eu falei, não, gente, eu vou ser juiz, eu vou ser juiz, eu vou ser juiz. E quando eu saí da faculdade, que eu estou andando, vem ela lá ao longe,
olhando nos meus olhos. Quando ela passou pertinho de mim, ela virou para mim e falou assim: tem R$2, pastor? Gente, me deu um ódio. Me deu um negócio assim, falando, que afronta, que miserável. Eu fui no ouvido dela e falei assim: sai agora, em nome de Jesus. Saiu, irmão, graças a Deus, naquela hora. E sai mesmo, porque a autoridade está em quem? No nome de Jesus. O demônio saiu e eu perguntei para a moça: quem é você? Ela me disse o nome e eu perguntei: onde que você está? Ela estava toda cortada, irmãos, igual o homem dessa história. Cabeça raspada, toda cortada. Ela estava fazendo um ritual para se tornar uma representante de uma outra religião. Que é muito parecido com esse aqui. E aí eu perguntei: quem é você? Onde você está? E ela falou o nome dela. Ela falou assim: ó, a última coisa que eu lembro é de estar em Nilópolis. Falei: meu Deus do céu, você está em Niterói. Começa com Ni, mas é outro lado. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qual foi a primeira coisa que eu falei para ela? Eu virei para ela e falei assim: olha só, eu não sei o que você viveu até aqui, mas eu quero te dizer o seguinte: a partir desse momento você corre risco. Porque de dentro de você saiu um demônio. E a palavra do Senhor diz que se você deixar a casa limpa, ele vai voltar com 7 piores do que ele. Posso dar uma sugestão? Ela falou: pode. Se você aceitar Jesus e o Espírito Santo habitar dentro de você, ele não tem mais como abrir a porta. Irmãos, ela aceitou Jesus na hora. Onde é que eu assino? Eu quero. Na hora. Você precisa decidir que você quer viver de acordo com a vontade de Deus, porque viver longe da vontade de Deus é perigoso. Existe um mundo espiritual que não é visível, mas é real. E esse mundo espiritual está sempre à sua volta. E ele pode roubar ou a sua paz, ou a paz daqueles que estão à sua volta. Cuidado, principalmente pais. Irmãos, desde que eu falei a palavra paz na minha mente, pai e mãe, né? Não pais, pai e mãe, eu tenho sentido o diabo oprimindo sobre isso. Porque os nossos filhos, eles são diferentes de nós. Seu filho não aprende a ser crente com você. Seu filho precisa tomar uma decisão a partir de você. Você influencia, mas ele precisa tomar uma decisão dele, que é dele, não é sua. Sabe o que aconteceu nessa história aqui? Sabe quem são essas pessoas aqui de Decápolis? Essas pessoas são mistos entre as tribos de Manassés e Gade com os outros povos. São mestiços. Um dia, esses homens e essas mulheres, os pais, os avós, os bisavós dessas pessoas aqui, um dia eles serviram ao Deus verdadeiro. Mas nesse momento, eles estão brincando com porcos. Terceira coisa que eu vejo no texto: Deus está disposto a te colocar de volta no foco do reino, mesmo que para isso tenha que fazer ajustes profundos. Vou repetir, ficou muito grande. Deus está disposto a te colocar de volta no foco do reino, mesmo que para isso tenha que fazer ajustes profundos. Vê lá o verso 13. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. Gente, os donos desses porcos perderam dinheiro, não perderam? Eles não vão recuperar, não tem como não, irmão. Não tem como recuperar esse dinheiro. E quem fez eles perder dinheiro? Foi Jesus. Eles devem ter colocado no incidente: pô, Jesus, esse Jesus não é gente boa não. Mas querido, eu quero te dizer que Deus às vezes deixa algumas coisas acontecer na sua vida
para que você volte seus olhos para Ele. Às vezes, dinheiro demais rouba a sua visão do reino. Rouba. Às vezes, a situação da vida rouba a sua visão do reino. Rouba. E Deus, às vezes, deixa uma situação terrível acontecer, simplesmente para te trazer de volta para o foco. Eu vou contar uma história, que é uma história que eu acho muito interessante. Um seminarista, nessa época que eu era estudante, eu era de uma igreja em São Gonçalo, terra boa, tá? Terra boa. E nessa igreja em São Gonçalo tinha um seminarista, não vou entregar o nome dele não. Mas esse seminarista, o ministério cansou ele, cansou. E cansa mesmo, eu quero dizer para vocês que cansa mesmo. E ele já estava mal, já estava desistindo. No seminário tinha alguns professores que ao invés de ajudar ele com a fé dele, queriam roubar a fé dele. E aí, ele acabou fazendo alguns gabinetes. Dentro desses gabinetes, ele atendeu uma moça casada. E essa moça casada começou a se envolver emocionalmente com ele. Eles não fizeram nada, mas existia um flerte. Sabe quando os olhos de um já estão voltados para os olhos do outro? Ele já sabia no coração dele que se ele quisesse, alguma coisa aconteceria. Um dia, queridos, esse rapaz, ele estava voltando de um projeto missionário. E na volta desse projeto missionário, ele disse o seguinte: estou cansado do ministério. Vou fazer o seguinte, vou juntar as minhas coisas, vou juntar um dinheiro, vou pegar essa moça, vou fugir para o sul, e a gente constrói a nossa vida para lá, esquece Deus, esquece ministério, esquece tudo. Isso ele está dentro do carro, ele e o motorista, só tem eles dois dentro do carro. E ele de olhos fechados e pensando nessas coisas, e quando ele começou a planejar, um sorriso veio no rosto dele, e de repente, pau! O motorista dormiu e bateu numa árvore. Ele bateu de cara na árvore, ele perdeu todos os dentes da frente. Assim que ele bateu na árvore, sangrando ainda, ele falou assim: entendi, Deus, entendi. Entendi. Um grande homem de Deus hoje, um grande homem de Deus. Que coisa terrível. Poxa, que coisa terrível. Ele sofreu um acidente e tal. Irmãos, terrível por quê? Você acha que ele ia ser feliz mesmo nessa relação? Você acha que era algo que ia dar paz para ele? Você acha que era uma condição que ele ia falar assim: poxa, que bonito, eu estou fazendo exatamente o que eu fui feito para fazer? Não, querido. Você acha que Deus tinha que chamar a atenção dele? Você acha que Deus chamou bem a atenção dele? Deus chamou bem a atenção dele. Gente, olha só, eu não sei se você entende a história de Jó. Você entende a história de Jó? Jó era um homem justo, o homem mais justo que existiu. Mas quem disse que Jó era perfeito? Jó era um homem que não ensinou seus filhos a sacrificarem em favor do pecado. Os filhos dele viviam na esbórnia. E Jó, ao invés de falar para os seus filhos: vai lá, pede perdão e sacrifica ao Senhor. Foi isso que ele fazia? Não, o que ele fazia? Ele mesmo achava que a fé dele era suficiente para toda a família. Ele ia lá e ele achava que ele podia sacrificar por todo mundo. O que Deus fez com ele? Deu uma alinhada em Jó. Deu uma alinhada. Jó era um cara que ele achava que ele entendia Deus completamente. Ele achava. Assim, eu sou o cara, eu e Deus somos assim, ó. Unha e carne. Será que é mesmo? Abre lá em Jó, número 42, verso 5. O que diz?
Eu não gosto dessa versão aqui não, eu vou ler essa aqui e depois eu vou falar a antiga, que diz assim, Jó 42, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A versão que eu conheço, antiga, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Jó virou para Deus e falou assim, a nossa relação não era íntima. A gente era amigo, e agora a gente é parente. A gente andava próximo, agora a gente anda junto. Você percebe isso? Você lia Jó assim? Porque se você não lê Jó assim, você vai achar que Deus é o cara mais carrasco da face da terra. Deus pega um cara justo, destrói um cara justo, para quê? Para provar que ele é Deus? Os gadarenos tinham influência dos judeus, mas não eram fiéis. Você não pode ser crente de qualquer maneira. Sua fidelidade é essencial. Você acha mesmo que você pode levar o rótulo de crente e viver de qualquer maneira o seu namoro? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você pode ser crente e no seu trabalho mexer com as coisas mais escabrosas que existem? Você acha mesmo? Você acha mesmo que você pode ser crente e seus olhos estarem voltados para todo tipo de homem e mulher que passa? Você acha mesmo? Deus sabe da sua fidelidade e Ele vai fazer ajustes, queridos. É isso que Ele faz. Ele dá uma alinhada em você. Pensa o seguinte, você é um ferro um pouco retorcido. Deus dá uma endireitada. Mas para dar uma endireitada em ferro, Ele precisa dar umas batidinhas. Pescou a ideia? É essa a ideia. Essa a ideia. E a minha pergunta é, quais são as porcarias que você tem tocado? Você tem tocado em coisas que Deus diz claramente, essas coisas você não pode tocar? No seu namoro, querido, você tem tocado em partes onde você não deveria tocar? Do seu namorado, da sua namorada? Tem uma música muito antiga de crente. Vocês não sabem nem que era de crente, do MC Hammer. Que ele dizia assim, can't touch this. Lembra dessa? Você sabia que a música foi feita para isso? Para dizer para os namorados, os meninos e meninas, que não pode tocar. Lembra da música? Eu não vou dançar aqui não. Can't touch this. Você dançou na balada achando que não era música de crente, mas era. Era música de crente. Você não pode tocar. Quarta coisa que eu vejo nesse texto. O amor de Jesus nos leva a proclamar incansavelmente a sua palavra. Olha lá, verso 20. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Irmãos, aquele homem não podia se conter. Ele não podia se conter, ele fala assim, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus, transformou a minha vida, eu preciso de falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus, transformou a minha história, eu preciso falar de Jesus, eu preciso falar de Jesus. Sabe por que às vezes a gente não precisa tanto falar de Jesus? Porque o nosso amor é pequeno. Lembra quando Jesus está na casa de Simão, Simão convida ele para jantar, e Jesus entra na casa, e enquanto eles estão jantando, Jesus está recostado, os pés dele estão para trás, entra uma mulher que é prostituta. A mulher começa a chorar aos pés de Jesus, ela não tem coragem de olhar Jesus nos olhos. Ela chora aos pés de Jesus, e ela pega o cabelo dela, e ela percebe assim, meu Deus, o pé de Jesus, eu estou molhando o pé de Jesus. Ela pega o cabelo dela, e ela seca o pé de Jesus. Eu quero dizer para você, que Simão não lavou os pés de Jesus, não mandou ninguém. Então o pé de Jesus estava uma caca só. Estava podre aquele pé. Não é porque Jesus é Jesus que o pé dele é cheirosinho não, gente. Era Jesus, ele estava andando ali. E aí Simão e os outros sacerdotes lá falam assim,
Se ele soubesse quem está tocando, ele não deixava essa mulher tocar ele. Jesus olha nos olhos de Simão e faz uma pergunta para ele. Simão, vou contar uma história para você. Uma pessoa devia 50 denários e a outra devia 500 denários. Acho que é isso. E ele perdoa ambos. Qual dos dois vai amá-la mais? Simão, inteligente, que ele era, sacerdote, fala assim, o que perdoa mais. Então, querido, eu cheguei na tua casa, você não me beijou. Porque quando entrava na casa de uma pessoa, tinha um ósculo santo. Você dava os beijinhos no rosto da pessoa, era um ósculo santo. E, quando eu cheguei para jantar, você não mandou um escravo lavar os meus pés. Só que essa mulher aqui, ela não para de beijar os meus pés, de lavar e enxugar com os seus cabelos. Vá em paz, filha. Seus pecados estão perdoados. Quem amou mais Jesus, Simão ou aquela mulher? Quem vai ter mais coragem, ousadia, intrepidez para falar de Jesus, Simão ou aquela mulher? Sabe qual é o seu problema? Talvez você não entenda o quanto Jesus pagou por você. Talvez você não entenda o tamanho do sacrifício dele. Por isso que você não é como esse cara de Decápolis. Engraçado é que para a gente, Jesus falou, ide por todo mundo. Para esse homem, Jesus falou, vai para sua casa. Para a gente mal fala para os da nossa casa. Para esse homem, ele foi além do que Jesus pediu para ele. Sim ou não? Ele foi além. O ministério dele foi amplamente frutífero. Está aí porque Jesus não deixou ele segui-lo. Jesus não poderia entrar em Decápolis, querido. Jesus foi impedido de entrar em Decápolis. Ele entrou? Entrou. Não por ele mesmo, mas através de quem? Através do ex-endemoniado. Você precisa tomar uma decisão em relação a Jesus e decidir quem é Jesus para você. O que você está disposto a fazer por amor a Ele? Jesus pagou um preço por nós. O sacrifício dele foi enorme. Só por esse homem, o sacrifício de Jesus já foi enorme. Ele enfrentou uma tempestade e ele enfrentou 6.000 demônios. Ele enfrentou uma cidade inteira. Mas ele não desistiu desse homem. Meu sonho para vocês, queridos, é que nessa noite a gente tome algumas decisões em relação a Jesus. Primeira decisão que eu quero que você tome em relação a Jesus. Nessa história, quando Jesus chega à praia, existem dois tipos de pessoas na praia. Aquele endemoniado que estava perdido e que foi curado por Jesus, e os cuidadores de porcos, que conheciam a religião judaica, mas continuavam a tocar nos porcos. Eu não sei qual a sua história, eu queria que a igreja toda fechasse os olhos nesse momento. Você que está visitando a gente, eu não sei qual a sua história. Eu não sei o que no mundo espiritual você já tocou. Eu não sei quais foram as coisas que você viveu. Eu não sei quais decisões você tomou que trouxeram você até aqui. Eu só sei dizer uma coisa, querido. Esse é o momento em que você pode ser liberto de todas as coisas que você vive ou viveu. Esse é o momento em que você pode ser purificado e retirado de todas as trevas espirituais que um dia cercaram você. Esse é o dia em que você pode ter a paz que você sempre sonhou, mas que você nunca conseguiu ter. Esse pode ser o dia em que você começa um relacionamento com Deus Todo-Poderoso, que nunca mais vai deixar você tocar em porcos. Se você quiser fazer isso, se você quiser tomar uma decisão em relação a esse Jesus,
Eu quero desafiar você a fazer uma oração simples, dizendo para Jesus: Jesus, entra na minha história. Fala assim: Senhor Jesus, entra no meu coração, toma a minha vida, me limpa, Jesus, de todas as coisas espirituais que um dia eu toquei. Senhor, transforma a minha história, que nunca mais eu vivencie nada que seja oposto àquilo que o Senhor quer. Senhor Jesus, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha casa, eu te entrego a minha história. Jesus, tudo que eu tenho é seu. Entra com teu Espírito Santo e faz morada na minha vida. Em nome de Jesus. Amém.